Lula fez os comentaristas políticos passarem vergonha mais uma vez. Primeiro porque caiu o nível de desemprego, o menor em 10 anos, mostrando que as políticas econômicas do governo Lula têm dado certo apesar de todas as críticas e de todas as má vontades. Lula é cada vez mais o favorito para 2026. E Lula também está calando os comentaristas políticos com a sua posição a respeito da Venezuela. Uma posição correta, porque Lula não pode mudar a sua posição ou vai perder a capacidade e a condição de ser o intermediador no conflito venezuelano. E o conflito venezuelano afeta diretamente o Brasil por conta da fronteira. Mas o que você acha desses comentaristas e dessa má vontade com o Lula? Lula faz certo ao adotar essa posição sobre Nicolás Maduro? E os resultados tornam Lula favorito para 26? Se você concorda comigo, like no vídeo e se inscreva no canal. Esses resultados do nível de desemprego, pessoal, foram divulgados pela PNAD, que é um órgão que faz aí levantamentos estatísticos. E nós estamos com o menor nível de desemprego em 10 anos. É o menor nível de toda a série histórica que começou a ser coletados os dados em 2012. Hoje o nosso desemprego está na casa dos 6,9%. Ainda é um número alto, claro, mas está caindo. E somado a esse número de desemprego, nós temos outros resultados econômicos e sociais extremamente positivos, como inflação controlada, aumento da renda e aumento do PIB. Tudo isso, por mais que os comentaristas políticos possam ser pessimistas, possam criticar o governo Lula, possam criticar as políticas econômicas de Lula, que já deram certo 2 vezes no passado, estão dando certo agora, mas todo mundo fala que é sorte. É uma má vontade absurda. Lula é o favorito para disputar 2026. E agora vai ficar interessante, porque no final de 2024 vai haver a mudança na presidência do Banco Central. E Lula vai poder começar também a fazer política econômica, o que favorece ainda mais todo o cenário de Lula para 2026. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, na minha opinião, o único empecilho de Lula para ser novamente presidente em 2026 é Arthur Lira. Lira precisa ser derrotado na Câmara dos Deputados. Lira não pode fazer o seu sucessor, porque o sucessor de Lira, caso seja Elmar Nascimento, o deputado alagoano, vai ser uma eminência parda no Congresso e todas as dificuldades de negociação vão permanecer. Tudo bem que Lula não sofreu nenhuma derrota no Congresso nas pautas que importam, que é a redução da desigualdade social e as questões econômicas. Mas, sem Arthur Lira mandando na Câmara, mesmo como uma eminência parda, as negociações e as facilidades de Lula vão ficar ainda maiores, tornando Lula extremamente favorito para 2026. E é impressionante que se fosse Paulo Guedes que tivesse esse desempenho que Lula está tendo agora, todos os comentaristas políticos estariam aplaudindo, batendo palmas. Mas como o Lula desafia a ótica neoliberal, ou a vertente neoliberal, eles não podem elogiar. Não, nós não podemos elogiar, né? Porque, nossa, o Lula, ele está gastando muito. Olha só, mas está tendo resultados positivos. E agora, o Lula gastando muito contraria e contradiz tudo aquilo que nós falamos que iria acontecer, que o país está indo para o buraco e o país não está indo. Nossa, então o Lula está fomentando a discussão sobre o modelo que essas figuras toscas da cobertura política defendem. E eles defendem porque são patrocinados por eles. Não diretamente patrocinados pelo mercado e pela Faria Lima. São patrocinados na hora que eles vão lá fazer uma palestrinha numa empresinha qualquer, dão resultados pessimistas falando do governo, mas aí o que está acontecendo? Todo o resultado mostra que o Brasil está no caminho certo, porque a população quer investimento em políticas públicas como Lula está fazendo, como Lula fez no passado e os outros governos de Lula deram certo. Esse governo de Lula também está dando certo, mas todo mundo fala que o Lula tem sorte. Que sorte Lula tem, queria ter 1% dessa sorte. E não é só aqui no Brasil que isso está acontecendo, basta ver na Europa, pessoal.
O movimento da Europa. Os europeus querem melhores condições de vida. Os europeus querem investimentos em política pública. Por isso que o Partido Conservador foi derrotado no Reino Unido. Não adianta fazer Brexit, não adianta atacar imigrante, porque no fim do dia o que a população quer é melhor condição de vida. E a direita não tem como apresentar isso, porque a direita não tem mote, não tem projeto de país, não tem absolutamente nada. O projeto de país está sendo entregue por Lula, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a má vontade, o país está caminhando para frente e Lula tem muito mais acertos do que erros nesse terceiro mandato. Tem erros ali do ponto de vista da formação da equipe política, porque os ministros de Lula são muito fracos, com exceção de alguns, claro. Haddad, Simone, Alckmin são ótimos ministros. Agora, Silvio de Almeida, cadê o Silvio de Almeida para se posicionar com relação ao que está acontecendo novamente com os povos originários? O Rui Costa, ministro da Casa Civil, horroroso. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, péssimo. E o Paulo Pimenta, horrível também. Na Secom, foi só ele sair que melhorou a comunicação do Lula, a aprovação melhorou, aumentou também. É uma palhaçada, uma palhaçada. Por quê? O Lula precisa ter uma boa equipe ministerial para conseguir também lidar com essa má vontade que existe por parte da cobertura política da imprensa, que é ridícula, ridícula. Estão criticando o Lula a respeito do Maduro quando o Lula está 100% certo. Ah, mas o Lula deu uma declaração assim. Ah, mas o Lula deu uma declaração assado. Ah, mas o Lula falou isso. Ah, mas o Lula está em silêncio. Para essas pessoas, o único resultado para elas que é possível era a derrota do Maduro. Era a derrota do Maduro. Se o Maduro ganhou, obviamente houve fraude. Na minha opinião, o processo da Venezuela foi um processo estranho. Na minha opinião, houve fraude. E o Lula também deu esse direcionamento na fala dele que foi tão criticada. Mas o Lula está certo. O que o Lula falou depois de ter quebrado o silêncio? Olha, o processo na Venezuela, mais ou menos isso ele falou, ocorreu de um modo normal. Não teve quebra-quebra, aconteceu depois, mas durante o processo não teve. Não teve quebra-quebra, as pessoas foram lá e votaram. Agora, a oposição que entre na justiça se acha que houve alguma irregularidade e que as atas sejam apresentadas. Pronto! O que Lula falou de errado? Ah, mas o Lula agora ele está dizendo que a oposição pode entrar com ação, mas no Brasil ele falava que não podia. Se o Lula está mudando a sua postura para a Venezuela com relação ao que ele tinha no Brasil, é óbvio que o Lula desconfia que há uma fraude lá na Venezuela. Caso contrário, ele não teria incentivado a oposição a entrar na justiça. É isso que o Lula está fazendo. O Lula, ele vai ter uma posição diferente, uma posição neutra, que vai ser a posição do Brasil na OEA, na Organização dos Estados Americanos, que apontou que existe fraude no processo de votação na Venezuela. O que o Brasil vai fazer, segundo a Marcela Rajal, da Veja? Vai ficar neutro. E por quê? Porque diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente de Rússia, de China, de Argentina, diferentemente do Chile, o Brasil tem fronteiras com a Venezuela. E o Brasil quer se manter numa posição capaz de mediar o conflito. Se o governo brasileiro pender para a oposição ou pender para o governo Maduro, o que vai acontecer? O Brasil perde a legitimidade de mediar o conflito, que é um conflito de interesse do Brasil, porque a Venezuela deve para o nosso país, porque nós emprestamos recursos para a Venezuela fazer obras lá, e existe todo o problema migratório. A Argentina não tem problema migratório com o venezuelano. O Chile também não tem, mas o Brasil tem. 6 milhões de venezuelanos já deixaram o país. E mais venezuelanos tendem a deixar se o país continuar afundando no caos econômico e social. A parte de Maduro ser um ditador, de Maduro ser um democrata, a Venezuela precisa se estabelecer econômica e socialmente. E não adianta ficar pressionando o governo como fizeram com os embargos, porque isso não adiantou em nada, só aumentou o caos econômico e social e o fluxo migratório para o Brasil. O Lula não quer migrações em massa de venezuelanos para cá. Ele não quer isso. Por isso que ele adota essa postura neutra. Mas os comentaristas políticos não entendem de política. E querem ser empafiosos com o Lula porque o Lula tem só o 4º ano primário. Mas o Lula com 4
anos primário tem o diploma de torneiro mecânico, o que muitos comentaristas políticos e pseudo-jornalistas não possuem, porque nem diploma universitário esses comentaristas políticos, muitos deles possuem.